Carolina Josefa Leopoldina Fernanda Francisca, mais conhecida como Maria Leopoldina, nasceu em 22 de janeiro de 1797, em Viena, na Áustria, filha de Maria Teresa, que era sobrinha de Maria Antonieta, a rainha morta na guilhotina em 1793. No ano de seu nascimento, ainda existia o temor dos revolucionários franceses. A lembrança ainda agitava a corte de Viena. Seu pai era Francisco de Habsburgo, nascido em Florença. Naquela época, ele estava tendo muitas dores de cabeça com o jovem general francês, que pouco a pouco estava conseguindo lhe tomar a Península Itálica. Maria Teresa era sua segunda esposa e também sua prima, primogênita da arquiduquesa Maria Carolina, rainha consorte de Nápoles, irmã de Maria Antonieta e do pai de Francisco. Leopoldina era a quinta filha do casal, que chegou a ter 12 filhos. Os meses de gestação foram agridoces para os reis do Sacro Império Romano Germânico, pois as batalhas com os franceses estavam custando um pouco caro e a região da Itália estava sendo tomada rapidamente por Napoleão Bonaparte. Uma semana após o nascimento de Leopoldina, a cidade de Mantua caiu nas mãos dos franceses e consolidou a carreira de Napoleão Bonaparte. Anos mais tarde, ele se casaria com Maria Luísa da Áustria, irmã de Leopoldina. A arquiduquesa Leopoldina herdou também características físicas tradicionais dos Habsburgos do ramo austríaco. Era loira, de pele muito branca e tinha os olhos azuis. Entre os 5 e 6 anos, já eram visíveis em Leopoldina os traços gerais de seu comportamento. De caráter alegre, podia ser reservada e não raras vezes melancólica. Ora brincalhona com a mãe, sem muita capacidade de concentração, ora agindo com determinação e energia. Às vezes era teimosa. Sua modelo e irmã predileta era a arquiduquesa Maria Luísa. Aos 6 anos, ela começou seus estudos formais. Como era lógico, por fazer parte de uma monarquia que incluía muitas nacionalidades, cada um com seu próprio idioma, Leopoldina recebeu instruções em 3 das 5 línguas principais do império, a começar pelo alemão, que ela falava com sotaque vienense. Já o francês falava perfeitamente e aos 12 começou a praticar o italiano. Anos mais tarde passou a praticar o inglês. Em 1804, ano em que começou seus estudos, Napoleão se autocoroou na França. Em consequência dessa coroação, o imperador Francisco II tornou-se aliar aos ingleses e russos, no que chamou Terceira Coalizão. Em reação a isso, Napoleão deu início à chamada Campanha da Áustria, cujo objetivo era levar os exércitos franceses até Viena. A família real teve de se refugiar. Parte foi para Budapeste. Leopoldina, acompanhada de sua mãe, foi para a Silésia. Após vencer os russos e os austríacos na Batalha de Austerlitz, também conhecida como a Batalha dos Três Imperadores, Napoleão chegou até Viena, impondo uma derrota humilhante para Francisco II, além de um acordo que poria fim ao Sacro Império Romano Germânico. O pai de Leopoldina transformou a Áustria em um império, mudou a numeração de seu título e passou a ser chamado de Francisco I da Áustria. Napoleão havia também invadido Nápoles, destronando os reis locais, que eram avós de Leopoldina. Eles se refugiaram também em Viena, e a rainha Maria Carolina de Nápoles passou a exercer grande influência em sua neta. Ela, por sua vez, era adepta das ideias iluministas. Com 10 anos, Leopoldina perdeu sua mãe, que faleceu logo após dar à luz ao seu 12º filho, que também morreu pouco tempo depois. Do outro lado da Europa, aconteceria um fato interessante, que mudaria inclusive a história do Brasil. Eis que em 27 de novembro de 1807, a família real portuguesa inteira deixaria Lisboa rumo ao Brasil, fugindo da iminente chegada das tropas de Napoleão. Alguns meses depois, Francisco I se casou novamente, com Maria Ludovica Habsburgo-Este, de uma das famílias mais tradicionais da Itália e também sua prima irmã. Ela era 20 anos mais jovem. Aos poucos, Maria Ludovica conseguiu influenciar seu marido e traçou planos para resistir aos franceses. Era inteligente e metódica e exerceu grande influência em Leopoldina. De saúde debilitada, Ludovica não teve filhos próprios e se dedicou a educar os filhos do marido. Alguns biógrafos relatam que Ludovica mudou o cardápio das refeições da corte, e é nesse período que começam a aparecer referências à comilança de Leopoldina e sua silhueta, 2 pontos criticados no futuro. Em 1809, a família real teve de se refugiar mais uma vez, agora em Buda, na Hungria. De novo, Napoleão invadiu Viena. No ano de 1810,
Napoleão decidiu se separar de sua esposa, Josefina, alegando que ela não poderia lhe dar um herdeiro. Àquela altura, ela já estava com 46 anos. A escolhida para o leito de Napoleão foi Maria Luísa, irmã mais velha de Leopoldina. Tratava-se de uma negociação vantajosa para Napoleão e principalmente para a Áustria. Maria Luísa só ficou sabendo após as negociações serem seladas. Ela odiava Napoleão e tentou protestar com o pai, mas não obteve sucesso. No final, teve que submeter e aceitar seu papel e se casar, feito que várias outras arquiduquesas da casa de Habsburgo faziam desde o século XIII. O casamento era mal visto por Maria Luísa por outro ponto de vista, a linhagem de Napoleão, já que ele não pertencia a uma grande família de linhagem nobre da Europa. Havia 6 séculos que os casamentos das mulheres dessa dinastia sempre eram arranjados por interesses políticos, às vezes com homens que nem sequer chegaria a estimar ao longo da vida, mas sempre se tratava de príncipes saídos das mais importantes linhagens europeias. Para Leopoldina, naquela época, ela estaria se tornando a cunhada do diabo. Os dois se casaram em março de 1810, na cidade de Viena. 2 anos depois, Maria Luísa estava perdidamente apaixonada pelo marido e sofreu com sua derrota na Rússia. Pediu para que seu pai ajudasse o marido, mas foi em vão. Viu Napoleão pela última vez em 1814, quando ele foi exilado na ilha de Elba. Anos mais tarde, Leopoldina pediria que o pai ajudasse o marido no Brasil, e o pai também lhe negou. Napoleão foi definitivamente vencido em Waterloo, em 18 de junho de 1815. Ele foi novamente exilado, dessa vez na ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico. Após isso, as nações vencedoras se uniram no conhecido Congresso de Viena, dando início a uma redefinição demográfica e política no mundo, além de aproximações diplomáticas, incluindo Portugal e a Áustria. Prestes a completar 19 anos de idade, uma idade na qual muitas princesas já estavam casadas, Leopoldina havia demonstrado estar à altura da situação durante o Congresso de Viena. Uma vez, Maria Luísa lhe perguntou se ela se sentia capaz de enfrentar todas as ocupações protocolares derivadas da presença de tantas delegações diplomáticas internacionais em Viena. Leopoldina respondeu: sim, tenho coragem, pois seria inútil ter medo. Ela amadureceu muito durante as reuniões. E claro, as negociações de casamento se iniciaram. O primeiro escolhido foi um tio materno da arquiduquesa, Leopoldo de Bourbon, príncipe de Salermo. Não tinha nenhuma probabilidade de herdar a coroa. Além disso, era muito gordo e tinha modos que Leopoldina considerava vulgares. Certamente não seria um bom partido. No início de março de 1816, Leopoldina soube que Leopoldo não havia aceitado e que em seu lugar havia escolhido sua irmã, Maria Clementina. Ela não tinha boas relações com essa irmã e ficou com orgulho ferido de ser rejeitada e trocada pela irmã que tinha menos apreço. Em 1816, aos 28 anos, Maria Ludovica faleceu. Essa perda afetou muito Leopoldina e durante quase 2 meses a morte da madrasta continuaria sendo um dos temas predominantes das suas cartas a Maria Luísa. Passados 2 meses da morte de Maria Ludovica, a diplomacia dinástica voltou a ser ativada na busca de um candidato para a mão de Leopoldina. Através de alguns de seus espiões, ela ficou sabendo que existia a possibilidade de que a casassem com o primogênito do rei da Saxônia, o príncipe apelidado de Belo Fitze, por sua boa aparência, mas não seria esse o único candidato. Por meio de uma influente mulher que fazia parte de sua criadagem, Leopoldina soube, pouco tempo depois, que Dom João VI, novo rei de Portugal, após a recente morte de sua mãe, havia pedido sua mão para seu filho herdeiro, o príncipe Dom Pedro. Leopoldina sabia bem de quem se tratava, pois a mãe desse possível marido, a espanhola Carlota Joaquina, já temos um vídeo aqui no canal sobre ela, era prima irmã de seu pai, bem como havia sido de sua mãe. A fama de Carlota na corte de Viena não era muito boa, mas é provável que nesse momento a arquiduquesa não soubesse disso com precisão. Após o casamento de Maria Clementina com o príncipe de Salermo, Leopoldina teve uma conversa franca com seu pai. Ele apresentou os pretendentes e para ela deixou claro que a filha deveria escolher Dom Pedro. Então Leopoldina seguiu o conselho do pai. No início de outubro de 1816, o imperador Francisco I da Áustria aceitou conceder a mão de Leopoldina a Dom Pedro. 4 dias depois, ela envia uma carta à sua irmã Maria Luísa, dizendo que se tratava de uma grande decisão, e acrescentou:
O Brasil é um país magnífico e ameno, uma terra abençoada que tem habitantes probos e honrados. Além disso, toda a família real portuguesa é elogiada. Dizem que é cheia de bom senso e nobres de qualidades. Por outro lado, a Europa agora se tornou insuportável. Em 2 anos voltarei a habitá-la. Podemos notar nesse trecho que Leopoldina estava dotada de uma imaginação romântica e que com certeza estava influenciada por uma imagem dos brasileiros como bons selvagens, ainda não corrompidos pela civilização, de acordo com o pensamento de Rousseau. Essa carta mostra que Leopoldina não estava muito a par das intrigas que sua futura sogra, Carlota Joaquina, havia tramado no passado contra o marido, e menos ainda de suas supostas infidelidades conjugais. Quanto ao tempo que ela imaginava que permaneceria no Brasil, tratava-se apenas de um desejo da corte portuguesa, pois Dom João há tempos deixava claro que queria ficar e gostava do Brasil. Depois de tudo arrumado, deu-se a assinatura do contrato matrimonial. Fazia parte de uma antiga tradição dos reinos da Península Ibérica deixar por escrito os privilégios e garantias de que gozava uma princesa antes de contrair as núpcias dinásticas. Por meio desse acordo, Leopoldina compreendia que o papel que compete às princesas é servir de peça no grande jogo de xadrez da política internacional. Estão a serviço de uma política mundial e certas de que o destino é obedecer a um ideal superior à causa monárquica. Em 17 de fevereiro de 1817, ocorreu a entrada triunfal do Marquês de Marialva em Viena. Ele estava encarregado por Dom João para cumprir a primeira etapa dos esponsais de Leopoldina. Depois dele pedir formalmente sua mão para Dom Pedro, ela respirou aliviada e fez um discurso. Ficou muito nervosa. Começou a ler o discurso, mesmo sabendo ele de cor. Todos os cortesãos presentes ficaram impressionados com a riqueza dos presentes oferecidos pelos Bragança, na maioria valiosas pedras preciosas. Entre os vários presentes enviados pela família de seu noivo que a arquiduquesa recebeu, havia um retrato de Dom Pedro, em forma de medalhão cercado de raros brilhantes. No momento de recebê-lo, ela comentou com Marialva que as feições do noivo coincidem com a ideia de que ela fazia das virtudes morais possuídas pelo Augusto original delas. Foi uma ostentação de lisonja e diplomacia, mas com a base verdadeira, como se veria mais tarde. O rosto de seu noivo mostrado no retrato impactou Leopoldina. Ela o achou extremamente belo, tinha uns olhos magníficos e um belo nariz. Até gostou de seus lábios, embora fossem mais grossos que o dela. Talvez dando a suas palavras certo toque de ironia, dias depois de ter louvado a beleza de seu futuro marido, Leopoldina contou a Luísa que passava o dia inteiro olhando seu retrato sem se cansar, que Pedro quase a enlouquecia e que o achava tão belo quanto Adonis. Por fim, em 13 de maio de 1817, chegou o grande dia de Leopoldina, pois nessa data aconteceu na igreja de Santo Agostinho de Viena sua união arranjada com o príncipe Dom Pedro, que foi representado pelo arquiduque Carlos Luís, irmão do imperador. Segundo relatos, a corte estava muito linda e repleta de Fausto. Leopoldina não podia ser chamada de bonita. Era de baixa estatura, tinha um rosto pálido e os cabelos louros desbotados, mas tinha olhos azuis muito bonitos e uma expressão séria, pouco gentil, estampava-se em seu rosto. É uma descrição pouco complacente em termos de estética, mas provavelmente verdadeira e que coincide em parte com o que foi dito pela protagonista do evento em relação à possível causa de sua expressão pouco gentil. A cerimônia de ontem me cansou demais, porque usei um vestido terrivelmente pesado e adorno na cabeça. Contaria a Leopoldina a sua irmã no dia seguinte. Alguns dias depois, ela partiu para Veneza para encontrar a irmã. Lá ela ficaria por um tempo e esperaria a frota portuguesa que a traria para o Brasil. Devido à Revolução Pernambucana e adaptações que deveriam ser feitas no navio de Dom João VI, a frota se atrasou alguns meses, o que frustrou os planos de Leopoldina. Ela esperava chegar no Brasil antes de 12 de outubro, dia do aniversário de seu amado marido. A tropa só chegou no porto de Livorno no dia 26 de julho. No fim da primeira semana de agosto, Leopoldina, acompanhada de seu séquito completo, saiu de Livorno para o porto mais importante da Toscana. 2 dias depois, ela embarcou no navio de Dom João VI. O navio partiu em 15 de agosto de 1817, com um atraso aproximado de 2 meses da data estabelecida originalmente. Eles iam acompanhados de outro navio, que transportava diplomatas, burocratas, cientistas, artistas e servidores imperiais, cada um com suas respectivas ambições, boas intenções, legítimos interesses e preconceitos sobre o Brasil.
Depois de 85 dias de uma viagem extenuante, que inclui uma escala na pitoresca capital da Ilha da Madeira, em 5 de novembro de 1817, Leopoldina, por fim, pôde avistar a costa fluminense. E como quase todos que a viram pela primeira vez, ficou maravilhada. Quando o navio que levava a princesa real do Brasil parou na Baía de Guanabara, enquanto os sinos de todas as igrejas da cidade do Rio de Janeiro não paravam de repicar, a família real portuguesa quase inteira se aproximou da embarcação em uma galeota. Como estabelecia o protocolo, chegado o momento, Leopoldina desceu da embarcação para saudar o rei. Assim que se viu à sua frente, aproximou-se e se prostrou aos seus pés. O rei apresentou à arquiduquesa seu filho mais velho, que lhe entregou uma caixa de ouro cheia de brilhantes incrustados. São frutos dessa terra, disse Dom Pedro. Eles ficaram sentados um de frente para o outro e mal se olhavam. O costume de enviar retratos às cortes para mostrar as características físicas de príncipes e princesas casadoras antes de fechar uma negociação matrimonial tinha uma tradição de séculos em toda a Europa, que remonta ao século XV. Sabemos que Leopoldina havia se encantado com o noivo português depois de ver seu retrato em Viena, mas não há registros de que Pedro tenha visto um retrato de Leopoldina antes de se encontrar com ela. Ele ficou de fora das negociações. Na verdade, ele nem queria saber, pois estava perdidamente apaixonado por uma atriz. Muitos relatam que a corte portuguesa se encantou com ela. Declararam ser uma mulher muito discreta e com capacidade de comunicação. Alguns elogiaram sua beleza física, outros disseram que ela não foi nenhuma decepção para Dom Pedro. Ela desembarcou no dia seguinte. Fora levada em uma carreata até a Quinta da Boa Vista, lugar onde residia a família real. A seguir, houve uma cerimônia para a noite de núpcias. Depois de Leopoldina ser assistida pela rainha e as infantas, foi despida, deitada na cama e passou a esperar pelo rei. A noite entre os dois foi bem sucedida. Apesar das deficiências de sua formação, Dom Pedro não decepcionou a esposa, que chegara predisposta a amá-lo ardentemente. Segundo alguns relatos, no dia seguinte à noite de núpcias, Dom Pedro a levou para a casa de seu guarda-roupa, onde eles almoçaram e tornaram a voltar algumas vezes. De acordo com esse relato, o príncipe se servia desse subterfúgio para se encontrar com Noemi Thierry, dançarina de teatro que Dom Pedro se apaixonou desde a primeira vez que a viu. Esse romance só terminou quando Dona Carlota conseguiu fazer com que Noemi fosse embora do Rio de Janeiro. Em uma carta para seu pai, ela comunicou que estava muito feliz, que Pedro e todos eram muito gentis e que seu marido era lindo. Pedro a levou para conhecer uma tribo indígena. Ela ficou abismada com a dança deles, provavelmente o lundu. E na primeira semana de dezembro, ela ficou chocada. Mas com o passar do tempo, ela passou a se queixar que estava ficando muito só no campo. Diria ela para sua irmã que seu marido mal a levava para a cidade, que ficava a maior parte do tempo no campo. À medida que se passavam os dias, a vida que Leopoldina levava com seu marido começou a incomodá-la. Passados alguns meses no Brasil, para evitar o marasmo e a melancolia, Leopoldina decidira preencher seu tempo educando o marido. Ele não era de todo desprovido de uma inteligência natural. Tinha boa fala com o público, principalmente com as camadas mais populares, mas ele não havia recebido uma formação intelectual à sua altura. Pedro até teve alguns tutores, mas a forma que ele foi criado de maneira mais liberal e desleixada fazia com que seus tutores não conseguissem se impor ao príncipe. Ela então passou a ensinar ao marido francês e ele passou a ensiná-lo português. Alguns alertaram que ela estava adquirindo várias gírias, o que a fez consertar esse hábito no futuro. Os dois compartilhavam o prazer em estudar. Adivinha o quê? Isso mesmo, história. Os dois chegavam a compartilhar a admiração por Napoleão Bonaparte. Pedro ficava fascinado em saber que ele foi chamado pessoalmente de cunhado pelo imperador francês. A outra paixão que os dois compartilhavam era a música. Leopoldina teve que se despedir de suas damas de companhia, que vieram lhe acompanhando da Áustria. Devido à situação financeira, Dom Pedro achou melhor que as damas de companhia de sua esposa deveriam ser portuguesas. 2 semanas depois da partida de suas damas de companhia, ela pediu ao Marquês de Marialva que lhe enviasse uma longa lista de livros que havia encomendado em Livorno antes de partir para o Brasil, mas que ainda não haviam chegado. Seu pedido demonstra que, sob certo aspecto, ela não se diferenciava da maior parte das mulheres da época, da pequena burguesia até a realeza, que se sentiam presas em um casamento de conveniência e se refugiavam na literatura para sublimar a frustração. Mas ela não pediu livros de romance, pediu clássicos latinos e textos que falavam sobre princípios de economia política, etnologias, zoologia e botânica,
com gravuras coloridas. Dom Pedro não era um marido fácil, era um sujeito do qual dizia tudo o que pensava, isso às vezes com certa brutalidade. Leopoldina apelava para o seu lado emocional e falava fazendo biquinho, com uma voz em tom infantil. Dom Pedro notaria em sua mulher essa infantilidade, mas às vezes o irritava, principalmente quando estava mal-humorado. No final de julho, foi constatado que Leopoldina estava grávida, o que lhe foi proibido as corridas rápidas e muito frequentes a cavalo e de carruagens, as quais ela consentia para fazer o gosto do esposo. Quando estava para entrar no 5º mês de gravidez, Leopoldina disse para Luísa que se sentia cheia de alegria da mesma maneira que meu esposo. É provável que a princesa achasse que, graças a seu estado, havia conseguido que Pedro abandonasse suas aventuras extraconjugais. Ela sabia desses casos, fingia que não, mas agia com certa prudência. Certa vez, ela declarou para sua irmã Luísa: "Os homens sempre serão homens, e nós mulheres devemos nos distinguir pela paciência, a virtude e os conselhos serenos dados no momento oportuno. Eles sempre voltam, e então nos apreciam mais." Mas pouco tempo depois, a arquiduquesa descobriu uma nova aventura amorosa do marido, com a filha de um cortesão. Com tantas esposas desiludidas e enganadas por seus maridos, Leopoldina esperava apenas em breve se dedicar ao filho. Em busca de mais tranquilidade de espírito, a princesa foi para a fazenda de Santa Cruz, onde se dedicaria intensamente à caça. De certo modo, esse período foi tranquilo para ela. No dia 4 de abril de 1819, às 5 da tarde, no Palácio de São Cristóvão, a princesa deu à luz a uma menina. O parto foi longo e difícil, durou 6 horas, dado que a cabeça da filha era muito grande e estava apoiada em uma perna. Depois de viver uma forte depressão antes do parto, Leopoldina se sentiu muito feliz com a chegada da sua filha, em especial de uma menina parecida com seu marido, exceto na cor dos olhos da recém-nascida, que eram azuis como os da mãe. Leopoldina manifestou então o propósito dela mesma amamentar sua filha, algo incomum naquele tempo no caso da realeza, do mesmo modo que havia feito sua tia-avó, Maria Antonieta, provocando o escândalo na corte de Versalhes. Mas a princesa só pôde amamentar nos primeiros 8 dias, pois depois o leite secou. Para a grande felicidade de Leopoldina, Dom Pedro começou a se comportar com sua filhinha como o melhor dos pais. A menina recebeu o nome de Maria da Glória. 2 meses e meio depois de ter dado à luz a princesa Maria da Glória, Leopoldina engravidou novamente. Provavelmente 1 mês e meio depois de ter dado à luz, ela voltou a ter relações sexuais com o marido. Naquela época, isso não era bem visto pela Igreja Católica, mas Dom Pedro necessitava de seu herdeiro político. No final de novembro de 1819, Leopoldina sofreu o que em primeiro momento foi considerado um aborto. Em uma carta, ela contou para a irmã Luísa, que depois de 2 meses julgando estar grávida, expeliu uma porção de imundície, a ponto do parteiro daqui me dizer que tive sorte. Segundo o relato da época, o aborto foi fruto de um susto que Dom Pedro lhe havia dado. Quando, passeando em uma carruagem que ele conduzia com toda velocidade, Pedro quase caíra do veículo. Se a princesa não houvesse segurado a tempo... No final de dezembro de 1819, a princesa engravidou, dessa vez com certeza, mas 2 meses depois sofreu um aborto. Em pouco tempo, Leopoldina teve um parto complicado e 2 abortos, e Dom Pedro não contribuía em nada para o bem-estar da esposa. Ela estava constantemente preocupada com ele e com seus casos extraconjugais, e para piorar, ficava constantemente sozinha e sem nada para fazer. Reclamava que no Rio não tinha uma valsa para dançar e que a maioria das festas eram religiosas, mas que o povo não tinha devoção. Iam para a igreja e ficavam conversando e rindo. Para passar o tempo, ela resolveu se entregar à pintura. É provável que ela tenha engravidado de novo durante a primeira semana de maio de 1820. O ano de 1820 foi conturbado para a família real portuguesa. Eles chegaram ao Brasil em 1808, transferiram a corte devido às ameaças de invasão dos exércitos de Napoleão. Esse, por sua vez, havia sido derrotado em 1815. Portugal estava abandonado por sua corte, que não dava nenhum sinal de sua volta. Até que em meados de outubro de 1820, chegou ao Rio a notícia que na cidade do Porto havia acontecido uma revolta popular, cuja principal reivindicação era que se convocasse os estados portugueses. Um dos objetivos da revolta, conhecida como Revolta Liberal do Porto, era o imediato retorno da corte para Portugal e a assinatura de uma Constituição. A princípio, Leopoldina e Dom Pedro acolheram a notícia com relativa satisfação, mas em ambos crescia o medo de que essa revolta crescesse e ganhasse os contornos
contornos da que ocorreu na França, anos antes. No final de janeiro de 1821, começaram a circular notícias de que Dom Pedro teria que ir a Portugal, pois estava sendo convocado pelas cortes para as reuniões. Temendo a separação do marido e do que poderia acontecer com ele no meio dessa revolta, Leopoldina começou a escrever cartas e exigir sua ida junto ao marido. O que complicava para ela era o seu avançado estado de gravidez. Faltava apenas um mês para ela dar à luz. Dom Pedro concordava com Leopoldina, não queria se separar da esposa e exigiu que ela fosse, ou que ele só iria após ela dar à luz. Mas os médicos e conselheiros lhe disseram que seria imprudente demais e que ele iria só e imediatamente. Sem alternativas, Leopoldina foi até Dom João VI lhe suplicar. Certa manhã, chegou a se jogar 3 vezes aos seus pés para lhe pedir que desistisse dessa decisão. Fosse pelo motivo que fosse, o rei aceitou retardar a partida do filho para depois do parto da nora. Em 6 de março de 1821, a princesa deu à luz a um menino em um parto muito difícil. O menino só saiu sem ajuda até a metade do corpo, por causa do braço direito que se encontrava na frente da cabeça. O nascimento do príncipe João Carlos findava a espera de mais de 3 anos por um herdeiro. No dia seguinte de seu nascimento, foi promulgado um decreto que estabelecia a partida do rei Dom João VI para Portugal, enquanto Dom Pedro ficaria no Brasil como regente. O problema é que Dom Pedro ficaria com Leopoldina e seus 2 filhos iriam junto ao rei para Portugal. Ela se lamentava pela separação dos filhos e por ficar no Brasil. Ela tinha esperança de voltar para a Europa, reclamava muito do clima e da falta de atividades para fazer no Brasil. Na madrugada de 25 de abril, deu-se o embarque da família real portuguesa quase inteira, com exceção dos príncipes herdeiros. Nesse dia, a rainha Carlota Joaquina fazia aniversário e, como contamos no nosso vídeo sobre ela, ao embarcar de volta à sua amada Europa, proferiu diversas palavras ofensivas e bateu suas tamancas dizendo que dessa terra não levo nem o pó. Leopoldina, por sua vez, sentia-se desesperada, pois achava que ficaria por tempo indeterminado no Brasil. Talvez por isso ela tenha feito uma confissão dura para sua irmã. Começo a acreditar que somos mais felizes quando solteiras, pois agora tenho preocupações e dissabores que engulo em segredo, pois queixar-me seria ainda pior. Infelizmente, vejo que não sou amada. Com a partida de Dom João VI para a Europa, Leopoldina e seu marido passaram a morar no edifício principal do Palácio São Cristóvão. Cabia a Pedro a dura tarefa de administrar um imenso território repleto de burocracias e infindáveis problemas. As cortes portuguesas, porém, estavam convencidas de que a permanência de Dom Pedro no Brasil era voluntária. Para forçá-lo a abandonar as terras americanas, em 30 de junho de 1821, votaram a favor de uma proposta que retirava a dotação financeira de que gozava como herdeiro da coroa. Curiosamente, a princesa, que até então desejava retornar para a Europa, no início de junho disse para a irmã Luísa que era preciso conservar o Brasil, mesmo que fosse preciso pagar sacrifícios pessoais. A mudança era drástica. A princesa, que poucos meses antes estivera prestes a se comportar como uma heroína de livro romântico, isto é, com muita paixão amorosa, mas pouco senso de responsabilidade política, agora desejava sacrificar seu lado pessoal pelo público. A situação entre Portugal e Brasil entraria em declínio a partir de setembro de 1821, quando as cortes portuguesas, reunidas em Lisboa, decretavam uma nova forma de administração monárquica, que de fato deixava o Brasil sob a dependência direta da metrópole, como antes da chegada da corte ao Rio. Desaparecia assim, de fato, o Reino do Brasil. Além do mais, ordenava-se que o príncipe voltasse para Portugal. Enquanto isso, vários personagens do círculo mais íntimo de Dom Pedro, incluindo José Bonifácio de Andrada, que influenciará decisivamente Leopoldina, defendia que procedesse a separação do Brasil e se declarasse imperador, mas ele ainda se sentia unido à sua terra natal. Em 9 de dezembro de 1821, chegaram ao Rio de Janeiro as decisões tomadas nas cortes, que determinavam, entre outras coisas, a volta de Dom Pedro à Europa. Segundo o general do séquito do regente, o príncipe recebeu com maior entusiasmo o decreto. Já Leopoldina se revestiu de uma carapuça patriota e conclamava para que Pedro não aceitasse o decreto. No dia 8 de janeiro de 1822, a princesa escreveu uma carta para um dos seus secretários para dizer que o príncipe está decidido, mas não tanto quanto eu desejaria. Curiosamente, no dia seguinte, ou seja, 9 de janeiro de 1822, o príncipe acabou declarando a famosa frase: "Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico."
A forma como Leopoldina e seu marido responderiam aos acontecimentos da época faz pensar que nesse período estavam muito compenetrados, velando um pelo interesse do outro. A própria Leopoldina foi quem comunicou a José Bonifácio que ele estaria escalado no mais alto ministério de Dom Pedro, o Ministério do Reino, Justiça e Negócios Estrangeiros. Em meio a todo esse turbilhão político, no dia 4 de fevereiro, deu-se a morte de Dom João Carlos, príncipe da Beira. O príncipezinho teve um funeral de grande gala, no qual foi vetado o luto, pois sua pouca idade, do ponto de vista das crenças religiosas de seus pais, garantia sua inocência. A dor que a princesa sentiu pela perda do filho, que mais tarde transmitiu a seus familiares, não a fez esquecer a urgência política e a necessidade de agir com rapidez e determinação. E ela ainda estava grávida. Às 2 da madrugada do dia 11 de março de 1822, a princesa começou a sentir as dores do parto. Às 5 da manhã, ela deu à luz em pé, como diria Dom Pedro ao próprio pai. Ela dera à luz outra menina, que receberia no batismo o nome de Januária. O casal mal teve tempo para comemorar o nascimento da filha. Logo em seguida, o príncipe partiu para apaziguar algumas tentativas de revolta em Minas Gerais e no sul do país. No verão daquele mesmo ano, a princesa estava grávida novamente e esperava ser um menino. Pouco tempo depois, Dom Pedro partiria para São Paulo, onde evitaria uma guerra civil. Ele passaria 2 meses por lá e deixaria Leopoldina a par da situação política. Essa viagem não mudaria apenas os rumos da política brasileira, como também a relação conjugal entre o casal. Pedro acabou conhecendo uma mulher por quem se apaixonaria perdidamente, coisa que para Leopoldina implicaria o fracasso de sua relação conjugal com o marido, pelo menos nos termos do sagrado vínculo do casamento, tal como ela entendia. A mulher seria Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Segundo palavras do próprio Dom Pedro, os dois se encontraram na noite de 28 de agosto de 1822, provavelmente quando ele visitou a Chácara dos Ingleses, no bairro da Glória, onde morava o alferes Chico de Castro, irmão de Domitila, um dos assistentes do príncipe. Essa mulher era descrita pelos contemporâneos como uma pessoa de gênio altivo e arrogante. Ela estava separada e tinha 3 filhos, mas soube como se aproximar e encantar Dom Pedro. Enquanto Pedro estava hipnotizado pelos encantos de Domitila, Leopoldina tomava as rédeas da situação conflituosa em que o Brasil estava. Ela comandava o Conselho do Estado e em 2 de setembro José Bonifácio propôs que escrevesse a Dom Pedro para que Sua Alteza proclamasse a independência do Brasil sem perda de tempo. A princesa real sancionou com muito prazer a deliberação do Conselho. Enquanto o Conselho redigia uma carta para Dom Pedro, Leopoldina redigia outra, que foi lida para o Conselho antes de ser enviada para o príncipe. Surpreso com a sagacidade das observações da princesa, mais tarde o conselheiro comentou com Bonifácio que teria lhe respondido: "Meu amigo, ela deveria ser ele." Dom Pedro passou a ler essa carta no dia 7 de setembro, por volta das 4 horas da tarde, quando estava muito perto do Riacho do Ipiranga, onde havia acabado de sofrer um forte ataque de desenteria. A partir daquele momento, o Brasil passou a cortar relações com Portugal, e Dom Pedro passou a ser o imperador do novo país, Leopoldina a sua imperatriz. A coroação do imperador ocorreu no dia 1º de dezembro de 1822. Leopoldina representou um papel testemunhal. Por antiga tradição portuguesa, as consortes dos reis lusos não eram coroadas nem proclamadas, e muito menos consagradas, e o novo Império Brasileiro herdou esse uso. Contudo, o protocolo cortesão havia situado à frente de seu marido, revestindo-a com um longo manto de cetim verde e amarelo bordado de ouro, a fim de fazê-la se destacar das demais pessoas presentes, exceto do imperador, e também de cobrir seu ventre de 7 meses de gravidez, pois estava bastante volumoso. O amarelo, que estava presente na bandeira imperial e na nossa atual, é uma das cores da Casa de Habsburgo. Ela escolheu como cor nacional brasileira, com o verde de Portugal, em homenagem à arquiduquesa por conta de sua participação no movimento separatista. Assim surgiu as cores da família real brasileira e que aparecem na bandeira imperial e republicana.
Na cerimônia de coroação, Pedro I, pela vontade de Deus e do povo, era feito imperador do Brasil e jurava obedecer e manter a religião católica romana. Leopoldina se consagrou sua imperatriz e ganhou desgosto do pai, já que ele não aceitou um ato separatista, pois Portugal fazia parte do acordo firmado no Congresso de Viena, assinado em 1815, que garantia os reinados das dinastias europeias. A alegria retornaria para Leopoldina no dia 17 de fevereiro de 1823, quando ela deu à luz a uma menina, Paula Mariana. Leopoldina gostava muito da forma como José Bonifácio e seus irmãos conduziam a política brasileira. Durante grande parte em que ficaram chefiando o ministério, Leopoldina foi quem mais bancou e procurou defender os irmãos Andrada. Mas Dom Pedro não via com bons olhos seus serviços, ainda mais depois das opiniões de Domitila. Ela dizia que eles poderiam ofuscar o poder político do imperador. Assim começaram as desavenças. Um belo dia, José Bonifácio comunicou a Dom Pedro de que Domitila estava recebendo dinheiro para falar mal dele. Consternado, Dom Pedro exigiu que José retirasse o que havia falado. Esse foi o estopim para que ele pedisse sua demissão, o que foi uma derrota política para Leopoldina. No final do mês de agosto de 1823, Dom Pedro havia gerado um filho em Domitila, aquela que um dia seria a primeira duquesa de Goiás. No início de novembro, ou seja, um mês e alguns dias depois de Domitila conceber sua filha, Leopoldina engravidou novamente. Haviam se passado cerca de 19 meses da última gravidez da imperatriz. Até esse momento, o período mais longo entre uma concepção e outra de seu relacionamento com Dom Pedro. O filho vinha em boa hora, já que Dom Pedro precisava de um herdeiro homem para substituir o falecido João Carlos. O imperador estava sofrendo forte oposição após fechar a assembleia que elaboraria a Constituição do país. O que comprometeu ainda mais sua reputação foi a expulsão de José Bonifácio do país. Essas decisões de Dom Pedro afetaram inclusive a imperatriz. No dia da celebração do aniversário da arquiduquesa, quase nenhum brasileiro apareceu para o beijamão, e a corte ficou tão abalada que, contra seu costume, Leopoldina não foi ao teatro aquela noite. No fim de maio de 1824, Domitila terminou por se divorciar. 4 dias depois, Dom Pedro e Leopoldina juraram a Constituição. Um dia depois desse fato, Domitila deu à luz a sua filha, que receberia o nome emblemático de Isabel Maria Brasileira. Fosse como fosse, esse nascimento gerou nos setores críticos a Dom Pedro uma forte oposição a ele. Chegaram até cogitar a sua derrubada e a coroação da imperatriz como verdadeira governante. Quanto ao posicionamento político de Leopoldina, é forçado dizermos que ela era uma democrata, mas em determinadas cartas, em que às vezes ela dizia ser extremamente necessário que se leve em consideração o espírito do povo, leva a pensar que tanto ela quanto o imperador da Áustria haviam aprendido com os erros que levaram a rainha Maria Antonieta à guilhotina. Às 5 da tarde de 2 de agosto de 1824, a imperatriz entrou em trabalho de parto. Leopoldina teve que fazer um grande esforço para dar à luz, porque, como ela mesma contaria a seu pai, o bebê estava com os ombros deslocados. Mas o parteiro era bom e coragem não faltou para Leopoldina, que após 4 horas o parto terminou. Nascia assim uma nova criança e outra menina. A filha mais velha do casal, Maria da Glória, já estava com idade de começar uma educação rígida e ter sua mão em negociação. Primeiro o casal contratou uma tutora inglesa para cuidar da educação da menina, e Dom Pedro passou a negociar a mão da filha em casamento com o próprio irmão, Dom Miguel. Leopoldina não apreciava o plano, devido à proximidade de parentesco entre os dois. Na realidade, esse projeto de casamento havia sido a astuta resposta de Dom Pedro às tentativas de seu irmão de tomar a coroa de Portugal, depois de ter tramado uma fracassada revolta em Lisboa no mês de abril de 1824, conhecida como a Abrilada, com o apoio de Carlota Joaquina, sua mãe. Durante esse período, Leopoldina estava mais sozinha do que nunca. Em cartas, reclamava com a irmã de mais uma gravidez próxima. Para piorar, no final de janeiro de 1825, um dos cunhados de Domitila foi nomeado viador da imperatriz, um ofício cortesão que implicava um alto grau de proximidade da imperatriz. E um tempo depois,
Domitila foi nomeada camareira-mor da imperatriz. Isso significava que ela estaria presente e próxima da imperatriz grande parte do tempo. Diante dessa imprudência de Dom Pedro, Leopoldina procurava se manter em seu papel, mas Domitila procurava se infiltrar em lugares que ela não poderia ficar e sempre se queixava a Dom Pedro, que por sua vez passava a tratar mal a imperatriz, e era comum vê-lo maltratando a imperatriz na presença de outras pessoas. O ano de 1825 mostrou para Leopoldina e para a corte brasileira o quão influenciado e apaixonado estava Dom Pedro por Leopoldina. Ele daria a ela o título de Viscondessa de Santos, e muitos ficavam perplexos como um homem tão autoritário recebia tanta influência de sua amante. Enquanto Leopoldina daria à luz a sua 7ª criança, Domitila daria à luz ao seu 2º filho com o imperador. No dia 2 de dezembro de 1825, a imperatriz deu à luz a um menino muito grande e forte. O nascimento desse 7º rebento da imperatriz, que no futuro mostraria ter dado as melhores qualidades da casa da Áustria e algumas de seu pai, fez com que sua mãe se sentisse realmente feliz, porque correspondia a todos os seus anseios. O recém-nascido recebeu o nome de Pedro de Alcântara, nome também dado ao seu meio-irmão, com o acréscimo de brasileiro, pois poucos dias depois do nascimento do herdeiro, nasceu outro filho de Dom Pedro com Domitila. O filho bastardo dos dois morreu pouco tempo depois. Com o passar do tempo, a relação entre Dom Pedro e Domitila ficava ainda mais aparente. Leopoldina fingia não saber e não se importar, mas Dom Pedro fazia questão de se hospedar no mesmo edifício que Domitila nas viagens, permitia que ela comesse na mesma mesa que ela e os filhos e ainda chamava de minha titila na frente de todos. Em 1826, Dom João VI morre em Portugal, deixando sua filha mais velha, Isabel Maria, como regente, até que o herdeiro legítimo voltasse ao país. Acontece que Dom Pedro estava no Brasil e Dom Miguel em Viena, exilado após a Abrilhada, e Dom João não especificou qual dos dois era o herdeiro legítimo. Ao saber que os partidários de seu irmão não viam a hora de conseguir que esse infante fosse aclamado rei de Portugal, o imperador Dom Pedro decidiu abdicar desse título em favor de sua filha primogênita, Maria da Glória. Em troca, Miguel teria que aceitar que a infanta Isabel Maria continuasse com a regência até que a menina fosse maior de idade e pudesse se casar com ele, consumando um casamento que o imperador havia começado a planejar antes, quando seu irmão havia sido expulso para Viena. Apesar de não simpatizar com a ideia, Leopoldina foi complacente e, ao invés de se opor ao casamento, procurou criar uma rede de proteção com vários amigos e conhecidos para cuidar de sua filha em Portugal. Mas os desgostos, angústias e melancolia de Leopoldina só cresceram. Dom Pedro chegava a viajar e ser visto publicamente com Domitila. Ele reconheceu sua filha com ela, dando o título de Duquesa de Goiás. Para alguns, Dona Leopoldina encontrava seu único consolo na igreja, nas orações, como nos extensos passeios na natureza pujante que então cercavam o Rio de Janeiro. Mas as atitudes de Dom Pedro e seu favoritismo a Domitila não passavam despercebida pela população, que viam nesse caso atitudes ultrajantes. Para diminuir os comentários e oposições, Dom Pedro passou a se aproximar mais de Leopoldina. Em 1826, a imperatriz, por meio de uma carta, deixou clara sua insatisfação com Domitila, a comparando a Madame Pompadour, uma célebre amante do rei francês Luís XV. Na carta, ela dizia que essa relação só prejudicava a imagem da recente monarquia brasileira. Naquele mesmo ano, Leopoldina engravidaria novamente, mas Dom Pedro subiria o tom de sua relação com Domitila, primeiro lhe concedendo o título de marquesa, depois dando títulos a vários de seus parentes e, por último, indo morar na sua casa. Dessa vez, Leopoldina não agiu com prudência, pois considerava que Dom Pedro havia quebrado os laços sagrados do casamento. Dessa forma, a imperatriz enviou ao marido uma carta, e nela dizia que se ele não voltasse para casa, voltaria para junto do pai na Alemanha. Apesar de não ter respondido para a esposa, Dom Pedro confidenciou para a Marquesa de Santos que seria indiferente perder seu império, desde que conservasse o objeto de seus desejos, no caso,
ela. 3 dias depois, a imperatriz passou a colocar suas roupas em um baú e pediu ao empregado que enviasse a carta para seu pai. Mas o empregado foi até Dom Pedro avisar o que estava acontecendo. Ele partiu furioso para impedir a partida da esposa. Chegando lá, houve uma discussão terrível. Ambos jogaram coisas desagradáveis um na cara do outro. O imperador caiu de joelhos aos pés da imperatriz e lhe pediu perdão. Como sempre, concluía as discussões com sua mulher e ela o perdoava. Pouco tempo depois, a imperatriz caiu doente de uma febre biliar, como ela mesma escrevia para seu pai. Seu estado passou a piorar. Ela estava grávida de 3 meses. Chegavam a temer o aborto. Em 20 de novembro, a imperatriz, ainda muito doente, se recusou a participar de uma cerimônia de beijamão que ocorreria no palácio, principalmente para evitar a presença de Domitila. Segundo alguns, o imperador iniciou uma nova discussão com a imperatriz e exigiu sua presença. Não há veracidade nessa história, mas durante muito tempo, alguns diziam que ele chegou a agredi-la, que ele havia empurrado de uma escada e ela havia quebrado a perna. Mas após a exumação do corpo da imperatriz em 2012, ficou constatado que isso não ocorreu. Durante o exame da alçada de Dona Leopoldina, a expectativa de encontrar uma fratura em um dos fêmures da imperatriz era grande. Isso porque a historiografia registra que sua morte está relacionada a complicações na recuperação de uma fratura ocorrida depois dela ter sido empurrada escada abaixo por Dom Pedro. Com base em fontes primárias de exumação, vimos que a morte dela não foi consequência de uma agressão de Dom Pedro I. Não podemos falar que ela nunca tenha sido agredida, mas podemos garantir que nunca houve ato que a levasse a alguma fratura, menos ainda que pudesse levar à morte, declara a arqueóloga e historiadora Valdirene do Carmo Ambiel. Outra conclusão feita após a exumação é que, apesar de não se preocupar com o peso, Leopoldina não era uma mulher obesa. Após essa grave discussão, o estado de saúde de Dona Leopoldina se agravou. Espasmos e febres aumentaram. Na noite de 4 para 5 de dezembro, ela teve convulsões e abortou sua criança. Em 10 de dezembro, Leopoldina recebeu a extrema-unção pelas mãos do bispo do Rio, e ao amanhecer do dia seguinte, restavam-lhe pouquíssimas horas de vida. Durante os seus últimos anos de vida, o caráter de Leopoldina sofreu uma grande transformação. De uma jovem extrovertida, ela acabou se tornando uma adulta introspectiva, que tinha receio de expor todas as suas aflições por temer as consequências que isso poderia ter. Nos seus anos finais, afogada em uma negra melancolia, ela buscava o conforto unicamente na religião, na leitura e na educação dos filhos. Descuidou, inclusive, de sua aparência, embora a culpa disso não tenha sido inteiramente dela. Em uma carta datada de 12 de dezembro de 1824, endereçada a Maria Luísa, a imperatriz agradece a sua irmã por ter lhe enviado alguns vestidos e tecidos para as filhas e nenhum para ela, pois meu esposo certamente não me deixaria vestir, porque imagina que quando alguém se veste segundo a moda, é porque tem segundas intenções. Nesse caso, para manter a paz doméstica, ela preferia obedecer à vontade de Dom Pedro, como aliás sempre fez. Enquanto sua esposa vivia numa situação financeira apertada, o imperador cobria a amante Domitila de Castro de vestidos e joias caras. Numa época onde o domínio das grandes cortesãs haviam desaparecido junto com o antigo regime derrubado pela Revolução Francesa, no Brasil a Marquesa de Santos reinava absoluta sobre o seu imperial amante, para desespero de Leopoldina, que cresceu num ambiente familiar estável e encarava o estado do matrimônio como algo sagrado. A doença da imperatriz havia sido curta e dolorosa. Ela perdeu a esperança desde o início, tendo em conta sua idade e estado. Fez-se o possível para salvá-la. A imperatriz havia terminado seu sofrimento sem esforço. Suas feições de modo algum haviam se alterado. Ela parecia ter adormecido pacificamente, na posição mais natural. A primeira imperatriz consorte do Brasil faleceu em 11 de dezembro de 1826, pouco antes de completar 30 anos de idade. Após dias de febre e convulsões, ela partiu desse mundo de forma tranquila, quase como se estivesse dormindo. Chegava ao fim assim a vida de Leopoldina, a imperatriz do Brasil, mulher que aceitou seu destino, se apaixonou por seu marido, lhe dando sua prole e seus herdeiros. Foi peça fundamental na independência do Brasil. De caráter muito romântico, sofreu com as amarguras do amor, mas ficou para a história como uma mulher altiva e de caráter complacente, que até o último momento se manteve firme.
Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Tchau!